Olá, olá pessoal, eu sou Anthony Curti e vamos falar sobre as finais de conferência da NFL. No domingo a gente teve o Final Four, as 4 equipes brigando pelo título, brigando pelo Super Bowl. De um lado na Conferência Nacional Eagles e Vikings, do outro lado na Conferência Americana Patriots e Jaguars. Mas antes de falar sobre o Final Four, já deixo aqui a dica, entra lá no boombet.com, tem uma promoção bem bacana para você fazer suas apostas de maneira mais vantajosa. Dito isso, vamos rever então, antes de falar do Super Bowl, antes de falar de Pro Bowl, vamos rever como foram essas finais de conferência. Um jogo foi muito legal, foi muito disputado, e o outro foi um massacre. Curioso que a gente esperava o contrário, né? A gente esperava que o massacre fosse na outra conferência e não na Conferência Nacional. Vamos começar então com a Conferência Nacional. Na final da NFC, a gente teve Vikings indo até Filadélfia para enfrentar os Eagles. E ó, seguinte, vamos lá, vamos começar então do começo. A gente foca tanto em estatística, foca tanto em jogadores, foca tanto em quarterbacks, em wide receivers e linha ofensiva. E existem alguns aspectos mentais e intangíveis do esporte que ajudam a explicar o todo. No caso desse jogo, não é incomum acontecer de um time ganhar uma partida de uma maneira muito emocionante, ganhar uma partida no final dos playoffs, aí chega a partida seguinte, os caras entram meio tipo blasé, entram meio tipo, nossa, a gente tá aqui mesmo. Então, isso acontece com muita frequência. E para mim foi um dos elementos que ajudam a explicar a derrota tão massacrante do Minnesota Vikings. Também outro elemento que a gente subestima um pouco. Torcida fora de casa na NFL, jogar fora de casa nos playoffs. Era uma atmosfera incrível no Lincoln Financial Field, estádio dos Eagles, e muito barulho, atrapalhou a comunicação do Case Keenum com a linha ofensiva, atrapalhou a comunicação do Case Keenum com os recebedores do Minnesota Vikings. E o Minnesota Vikings é um time que joga 8 jogos por ano no estádio fechado. 9 se você contar o jogo fora de casa contra o Detroit. E jogar fora de casa, no frio, na Filadélfia, afeta o ritmo. Pode parecer que não, mas para um quarterback jogar num estádio fechado, sem vento, é uma coisa. Jogar num estádio descoberto, com vento, etc., com frio, é outra coisa completamente diferente. Muda muita coisa. Muda o toque que você dá na bola, a força nos passes. Então, os Vikings têm esses dois elementos. Dito isso, mérito do Philadelphia Eagles. Principalmente de quem? Nick Foles. Nick Foles. A gente falou bastante que era talvez o pior quarterback entrando nessa pós-temporada. Ele que substituiu o Carson Wentz em dezembro, quando o Carson Wentz rompeu o ligamento do joelho. Mas o Nick Foles teve uma partida fantástica. E playoff é isso, né? Pós-temporada, eu sei que quebra alguns palpites. O meu palpite, por exemplo, era Minnesota nessa partida. Mas o fato é que às vezes acontecem coisas muito loucas, né? A comissão técnica dos Eagles fez uma preparação incrível, Doug Peterson, o técnico, o Frank Reich, o coordenador ofensivo, fizeram assim uma preparação fora de série, porque o Nick Foles estava muito confortável, né? A Run Pass Option, que é uma jogada meio que importada do college, que funciona de uma maneira muito interessante, começa a jogada, os bloqueios todos se desenvolvem como corrida. E aí o Nick Foles lê a defesa, principalmente os linebackers e os cornerbacks, e ele decide se ele entrega a bola para o running back ou se ele vai passar a bola. É meio que uma evolução da read option. Mas ao contrário da read option, que o quarterback poderia escolher ele em correr, na run pass option o quarterback escolhe por passar a bola. Contra os Falcons foi muito bem o Philadelphia Eagles e o Nick Foles nessa situação, e agora contra o Minnesota Vikings também. Os Vikings mandaram muita blitz e o Nick Foles fez a leitura perfeita na blitz, foi incrível. Outra coisa que mudou bastante, o Nick Foles não tinha nenhum passe completo para mais de 20 jardas até agora, nessa temporada, até essa partida de domingo à noite. Pois bem, contra o Minnesota Vikings ele teve 4 passes completos para mais de 20 jardas e 2 touchdowns nessas situações. Incrível. Terceira descida, outra coisa que separa os homens dos meninos, vamos dizer assim, principalmente em playoffs. O Nick Foles errou o primeiro passe em terceira descida e depois acertou 10 passes seguidos, com 9 first downs. O Nick Foles teve um jogo de gente grande. Mérito da comissão técnica, mas o próprio Foles, que fez uma temporada boa em 2013, naquele sistema do Chip Kelly, foi muito bem. O resto do elenco dos Eagles está de parabéns, a defesa sobretudo. E aí, se você junta todos esses ingredientes, o Nick Foles jogando muito bem, uma partida incrível. A defesa dos Eagles também muito bem, cedendo poucos pontos. Os Vikings entrando meio atordoados, jogar fora de casa, você tem a receita desse massacre que aconteceu lá na Filadélfia. Bom, agora que a gente já falou do jogo que foi um pouquinho mais chato, pode confessar, eu sei que vocês em casa foram dormir no meio do terceiro quarto, porque eu fui também, e depois hoje de manhã eu assisti a reprise dessa partida. Agora a gente falar da outra partida, da Conferência Americana. Eu avisei, eu falei muitas vezes ao longo da semana, para quem viu o vídeo especial, e não se esqueça de cadastrar lá no Boombet para receber esses vídeos também, eu falei que ia ser uma partida apertada e que os Jaguars não iam perder por mais de 10 pontos. Dito e feito. O Jacksonville Jaguars começou na frente do placar, colocou uma vantagem de 14-3, os Patriots até começaram marcando com o Gostkowski 3-0, mas depois 2 touchdowns, o do Blake Bortles passando
e outro do Leonard Fournette correndo com a bola. 14-3 no meio do segundo quarto. E aí entra o New England Patriots. Aí entra aquele negócio que é difícil vencer os Patriots lá em Foxborough, lá no Gillette Stadium, porque eles são muito bons em situações importantes do jogo. No final do segundo quarto, última campanha do primeiro tempo, né, do segundo quarto, os Patriots conseguiram reduzir a vantagem para 14-10. E essa redução fez com que o jogo fosse muito parelho para o vestiário. Na última jogada do segundo quarto, para quem se lembra, o Blake Bortles ajoelhou, né? Os Jaguars estavam jogando de maneira confortável, estavam jogando de maneira conservadora. Aí chegou o segundo tempo, os Jaguars conseguiram colocar mais 10 pontos na frente, 20-10. Último quarto. Aí começa o Tom Brady apelão, aí começa os fatalities, aí começa aquelas coisas impressionantes. Né? O Brady teve a melhor marca da temporada em último quarto, mais de 150 jardas. O Brady teve 5 passes para mais de 15 jardas no último quarto. Danny Amendola com 2 recepções para touchdown. Isso tudo sem o Rob Gronkowski. E um dos fatores que foi muito importante, a gente tinha mencionado ao longo de toda a semana, é o que? Era a pressão que os Jaguars exerceriam ou não em cima do Tom Brady. Nos últimos 24 passes do Tom Brady no jogo, os Jaguars pressionaram só uma vez. Aí fica complicado, né? Você não vai conseguir ganhar do Tom Brady fora de casa, nos playoffs, se você não conseguir pressioná-lo com 4 homens. Os Jaguars não mandaram blitz, continuaram com a pressão normal de 4 ou menos jogadores. O Brady teve tempo e o Brady dissecou a defesa do Jacksonville Jaguars. Para vocês terem ideia, na temporada regular, os Jaguars pressionaram o quarterback em 33% dos snaps. Na partida de ontem, 19%. Então deu uma queda bem forte. O Brady, com o tempo, conseguiu aí acabar com os Jaguars no final do jogo. E realmente, assim, a jogada que me destaca mais é aquela 3ª para 18. Porque a defesa toda está recuada, é a melhor defesa da NFL para mim, era a melhor defesa contra o passe, né, nas jardas aéreas, e mesmo assim os Patriots conseguiram converter aquela 3ª para 18, e aí algumas jogadas depois o touchdown acontece da vitória. Então os Patriots viram mais uma partida, o Tom Brady é de longe o líder em viradas em último quarto e prorrogação nos playoffs, são 11, o segundo colocado John Elway tem 6, então quase o dobro, e o cara é decisivo, né? Com 40 anos parece que ele tem 35, 34, a gente está vendo realmente um dos grandes da sua geração. E você torcendo para os Patriots, você não gostando dos Patriots, acho que o legal é a gente poder testemunhar isso. Porque daqui 10, daqui 15 anos, você vai poder falar para o seu filho, para sua filha, eu vi o Tom Brady jogar. Né? E é isso que a gente viu nesse domingo. E no fundo, né, tirando aquelas coisas, a minha própria camiseta mostra isso. Né? Dá para gostar de tudo, dá para gostar do esporte. E foi uma partida sensacional. Ufa, foi isso. 2 finais de conferência bem interessantes. Eu sei que o jogo na Conferência Nacional não foi tão legal, mas teve histórias bacanas, né? Por exemplo, o Nick Foles surgindo aí. Seguinte, pessoal, no domingo às 6 horas da tarde tem a Partida das Estrelas, o All-Star Game da NFL, que é o Pro Bowl. Não vai ter Tom Brady, para variar, né? Porque quem vai para o Super Bowl não joga o Pro Bowl, não vai ter Brandon Graham, não vai ter Zach Ertz, mas vai ter Ben Roethlisberger, vai ter o Delaney Walker, que é um tight end que eu gosto muito do Tennessee Titans, vai ter o Andrew Whitworth, que para mim foi a melhor contratação de free agency dessa temporada, lá dos Rams. Então é mais uma partida para você aguçar seus instintos aí, antes do Super Bowl, meio que uma entrada, né? Você vai num restaurante chique, você come uma entrada. Eu, por exemplo, agora eu gosto de sopa de tomate de entrada. O Pro Bowl nada mais é do que isso, antes do Super Bowl, antes da grande final, que acontece no dia 4 de fevereiro. Então, não se esqueça de entrar lá no boombet.com para dar uma olhadinha como são as coisas e também fique ligado no próximo Pre-Game Scrimmage do BoomBet. Então não se esqueça de dar like aqui no vídeo, significa muito pra gente. Também se inscrever no canal para você ver as novidades sempre. Eu sei que a off-season está chegando, mas tem muito draft pela frente, tem muita coisa que a gente vai falar também. E a promoção, hein? Cashback de 50% até o Super Bowl lá no boombet.com, certo? Até a próxima então.